Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, iniciando mais uma semana e a última semana de março. Vamos encerrando mais um mês, mas ainda, né, com a expectativa de que a gente consiga aí o mais rápido possível voltar à nossa vida normal. Enquanto isso, vamos nessa nossa resenha esportiva diária aí, falando sobre os assuntos do futebol, mas também falando sobre os assuntos gerais em relação a essa situação, essa pandemia, o Covid-19, que assola aí ao mundo, evidentemente, ao nosso estado e à nossa cidade, Porto Alegre. Chegamos aí já à quarta semana, inclusive, de treinamentos da dupla Grenal. E a expectativa é que pelo menos a bola comece a rolar aí o mais rápido possível. A projeção aqui em Porto Alegre é lá para a metade do mês de julho. Olha, lá no Rio de Janeiro também hoje uma polêmica, né? Alguns clubes aí querendo voltar o mais rápido possível, caminhando talvez até que o final do Campeonato Carioca acabe em outra cidade, até em Brasília, como o presidente Bolsonaro ofereceu aos clubes. Botafogo e Fluminense não querem nem saber de iniciar os treinamentos enquanto as condições forem 100%. Nosso Dois Toques você assiste nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face da Live você inclusive participa, né? Mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, participando aí conosco. E também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completada recentemente aí, que tem à frente o nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Bir, e GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mas como eu digo sempre, né, a RDC, genuinamente a exemplo do GBUX, a RDC que logo seguidinho estará completando aí 2 anos no ar, né? Mas o GBUX fazer uma referência muito especial ao dia de hoje, que ontem, na realidade, completou 7 anos o GBUX, essa instituição genuinamente gaúcha, um orgulho para todos nós do Rio Grande do Sul. Então, quero mandar um grande abraço na pessoa do querido amigo presidente Luiz Henck, né? E todos os colaboradores, todos os amigos do GBUX. Uma saudação especial. GBUX, que é meu parceiro aí, desde o início do meu programa, há 25 anos, aí vamos completar agora recentemente. Então, o GBUX aí, um grande abraço a toda a família do GBUX aí, especial na pessoa do presidente Luiz Henck. Bom, nosso Dois Toques de hoje, com os companheiros de sempre, Darcy Filho, Caco da Mota e Flávio Fiorim, e recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita satisfação, um grande amigo, uma grande personalidade, um cidadão do mundo, como eu digo para ele, né? Um cidadão do mundo, presidente da DC7, um homem na área do entretenimento, mas também muito chegado às coisas do futebol, tanto é verdade que joga, né? Ele não priva os amigos dos meses de janeiro e fevereiro. Olha lá. Meu Deus. Nos meses de janeiro e fevereiro. Começou cedo. Hoje começou cedo. Não é possível. Finalmente alguém vai entregar o teu talento, se é verdadeiro ou não esse teu talento aí, Cadu. Não, mas eu sei, o Dodge é um homem com milhões de atividades, o Dodge Sirena, então hoje eu tive aí o prazer de acertar com ele, a nossa participação dele aqui no Dois Toques, me honra muito, né? Além de um grande empresário, uma grande figura e um grande amigo. Bom, tu já viste aí, né, Dodge, o que vai sobrar, né? Boa noite, Dodge, muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, Cadu, boa noite a todos, né? Um privilégio estar aqui com os amigos, né? Finalmente tendo a oportunidade de participar aqui do programa, nos Dois Toques. Aliás, já vimos combinado, acho que esse encontro em tantas outras oportunidades. E aqui, então, um privilégio estarmos aqui agora juntos e bater esse papo aqui com a turma de gaúchos, né? E entre amigos. Então, obrigado pelo convite.
Pois é, Dodge, enquanto aí os colegas também farão muitas perguntas, questões para ti, eu quero começar primeiro na tua área, né, Dodge, que é na área do entretenimento. Muitas questões aí, o futebol está aí sem previsão ainda, né, de retorno, ou seja, uma situação que pegou a todos nós, como eu sempre digo, da noite para o dia, e não se sabe quando isso vai acabar, né? Mas nessa área do entretenimento ainda as questões parecem que são piores, né? Porque são shows, aglomeração, enfim, né? Existem uns números aí que, olha, o mundo na área do entretenimento vai perder nesse ano aí em torno de 900 bilhões no mundo inteiro, Dodge, é isso mesmo? Realmente, esse é um momento delicado para todos, né? Para todos, com algumas exceções, obviamente. Mas acho que o grande problema que todos os segmentos, né, do mundo, né, enfim, das atividades profissionais estão sofrendo é que ninguém se preparou para isso, apesar de a história já ter nos dado outros momentos, né, outros alertas nesse sentido. A ciência não ficou tão distante, né? A pandemia, vírus, não é uma coisa nova. Veja que os primeiros sinais foram dados lá na China, no final do ano passado, e parece que a gente, né, Europa, América, nós aqui do extremo sul, não nos preparamos, né, da maneira correta, e a minha atividade, né, a atividade principal em que eu atuo, essa que tu te referes, foi a primeira a sair, como todos falam, né, será a última a voltar. Isso se estende também, né, para o futebol, no mundo do entretenimento, nas aglomerações. Então, isso é bastante delicado. No Brasil, diretamente, só na área do show business, são 2 milhões de empregos, né? Se for considerar toda a cadeia, né, produtiva do mundo do entretenimento, ela é maior que toda a indústria automobilística, tanto com empregos, como o PIB representa quase 13% do PIB nacional. Então, isso tem mais ou menos uma ideia, são 590 mil eventos por ano, média, que acontecem no Brasil, onde desses 590 mil, 380 já estão comprometidos, né, ou cancelados ou adiados. E o grande problema, até falando hoje com um grande amigo meu, um dos maiores empresários do show business dos Estados Unidos, ele me falou uma frase muito interessante, que ele falou que ele se sentiu o Steve Wonder dirigindo um carro. Ou seja, sabe que é o carro, sabe que tudo isso funciona, mas não tem direção. Então, o problema que nós enfrentamos, eu acho que todos, né, é essa questão do planejamento. Nós não podemos, né, fazer nenhuma programação em termos de investimento, né, do empreendimento, sem que seja anunciada a cura ou a vacina, para que a gente possa, aí sim, finalmente, né, poder planejar com mais seriedade, com mais realismo. Eu tenho uma curiosidade, Dodge. Pois não, Caco? Pode seguir, Cadu, depois eu faço a minha pergunta. Não. Eu só queria aproveitar também, né? O Dodge, como de tantas atividades que tem, uma delas é ser o empresário do rei, do Roberto Carlos, né? E o Roberto Carlos, esse ano, inclusive, agora, no dia do seu aniversário, certamente estaria marcado por um grande show, né, Dodge? Aí foi obrigado a fazer uma live, ou seja, e essas lives estão crescendo muito, né? Elas estão tomando uma dimensão muito grande, ou seja, o streaming hoje, né, o streaming e o on-demand está crescendo muito, e por ser uma mão de obra barata, as televisões aí estão perdendo muito em relação à questão de patrocínio, essas questões todas também, né, Dodge? Não, naturalmente que isso o imediato, na parte dos shows, foram as primeiras providências, que foram, né, o adiamento. Felizmente, aqui no Brasil, os entendimentos com o governo federal, com o Ministério Público, PROCON, logo saiu na dianteira para que pudéssemos ter um acordo coerente e justo entre o consumidor e o empreendedor, né, no caso o promotor dos shows, fazendo um acordo de que os shows que fossem adiados, não cancelados, e quem já tivesse comprado o ingresso teria um ano para poder fazer uso desse ingresso ou na data do show transferido, ou não podendo comparecer nessa data por algum motivo, pudesse substituir
esse evento por algum outro da empresa organizadora ou de algum outro artista, ou a devolução do valor. Então, de uma certa forma, o Brasil foi o que saiu à frente nesses acordos, né? Outros países seguiram os mesmos procedimentos, mas é verdade que isso acarretou grandes problemas. O Roberto Carlos, por exemplo, nem tinha sido anunciado, mas nós, como brasileiros, teríamos a honra de ter um artista representando o mundo latino na celebração dos 150 anos do Royal Albert Hall, em Londres. Somente grandes nomes, né? Era uma programação totalmente especial, com a volta de artistas que já até anunciaram sua aposentadoria, né? Enfim, era uma programação extraordinária dos 150 anos. Lembro que, né, o Royal Albert Hall foi o local onde John Lennon, né, entre tantos momentos históricos dos Beatles, mas ele pediu para os que estavam embaixo no teatro que aplaudisse e os que estavam nos camarotes que sacudissem as suas joias, né? A frase foi mais ou menos essa, mas o sentido foi nesses termos. Então é uma referência do mundo. Infelizmente, em razão da pandemia, esse evento foi cancelado. Então esse é apenas um, né? Nós tínhamos também com o Roberto Carlos uma turnê aqui na América do Sul, México, Chile, em vários outros países, que também passa para o ano que vem. E falando no streaming, a indústria da música, felizmente, né, como o consumidor elegeu o streaming para consumir música. Hoje no mundo nós temos 340 milhões de pessoas, né, que consomem música paga, e a previsão agora que saiu agora na semana passada, a previsão da Goldman Sachs, é a previsão para 2030 já comprovadamente existirem 1 bilhão e 200 milhões de assinantes. Então isso nos dá uma dimensão e um alento, né, para que todos que, de uma certa forma, estão envolvidos com a indústria da música tenham aí um estímulo e um otimismo passado essa pandemia, passado as consequências pós-pandemia. Eu entendo que temos que analisar a médio prazo de um ano, né, mínimo, para que se estabilize, possa voltar a estabilizar, né, o mercado. Mas olhando mais para frente, temos essa perspectiva, né, de um mercado muito mais ativo, muito mais o potencial muito maior, além das novas tecnologias, como são as lives, né, como são as novas maneiras, né, do público consumir música. Companheiros. Boa noite a todos. Dodge, eu tenho uma curiosidade. Sim, fala, Cadu. Não, com você. Não, vou seguir daqui. Pensei que tu ia chamar um intervalo, alguma coisa. Eu tenho uma curiosidade, Dodge. Não, agora ainda daqui um pouco. Um comparativo, porque o nosso ramo aqui, diariamente, a gente fala também de entretenimento, mas na área do futebol. E só vendo as tuas palavras, eu já vejo que não há tanta... Claro que existe ansiedade no meio econômico do entretenimento da música, de que volte logo. Mas eu não vejo tanta ansiedade em apressar, me parece, isso que eu queria saber, dos promotores de eventos musicais, tão parecido com a do futebol, como, por exemplo, a gente vê no Rio de Janeiro. Aqui é diferente, o Rio Grande do Sul está numa situação um pouco melhor, por isso que já há treinos do Internacional e do Grêmio, tu deve estar acompanhando. Mas essa ansiedade para voltar logo ao futebol no Rio de Janeiro, e em detrimento, claro, do patrocínio, da transmissão de TV, dá para esperar um pouco mais? Ou seja, até que ponto há um equilíbrio nessa ansiedade dos empresários, dos músicos, nesse comparativo que eu vejo muita ansiedade do pessoal do futebol já acelerar o processo e esquecer um pouco que tem uma coisa muito mais importante, que é a pandemia, é o problema de saúde, né, que está preocupando muito as pessoas. Bem, eu acho que dá para avaliar muito bem a situação, tá? Claro que é bastante controverso, mas essa situação que pegou todo mundo de surpresa, obviamente que vai asfixiar, né, muitas empresas na área do show business. Então, eu tenho conhecimento, né, obviamente, de uma boa parcela, uma boa parte da indústria do entretenimento, né, em especial a área do show business, extremamente ansiosos, né, extremamente preocupados com essa demora, porque há necessidade do faturamento, como dizem muitos artistas e muitos da cadeia produtiva da área do show business precisam trabalhar hoje para pagar o dia de amanhã,
ou pagar o jantar de ontem, principalmente se for analisar a maioria da equipe técnica na área do show business, os próprios músicos, eles não são CLT, eles não são contratados. A grande maioria são milhares de pessoas, né? Tem, por exemplo, o grupo do Roberto Carlos, que nós viajamos em média de 40 pessoas, média de 40, 45 pessoas, desse total tem 5 a 7 no máximo CLT. Né? A maioria são PJ, né? Como funciona o mercado. São contratados por eventos, então eles ganham o cachê. Né? Na verdade, é uma opção, no caso do Roberto, é uma opção da própria equipe, porque o faturamento é maior, né, deles ganhando um cachê por evento do que se fossem assalariados. Mas vê, né, com essa parada das atividades, eles estão em zero do faturamento. Então, internamente, no caso do Roberto, nós estamos adiantando cachês, né, por conta de futuros shows para que eles possam se manter. Então, nós estamos, né, equilibrando aí uma média de 2 a 3 cachês por mês para poder manter o mínimo. Mas eu conheço muitas empresas que estão, né, muito asfixiadas, empresas de capital aberto, as ações derreteram, obviamente, né, em razão do quadro, mas entendo também, eu atuo também na área de marketing esportivo, né, muito envolvido com vários esportes, né, e também com o futebol, não só do Brasil, como da Espanha no passado, e estou vendo que no caso do futebol, talvez, quer dizer, opinião pessoal minha, né, eu sei que é muito controverso, mas eu sou a favor do retorno do futebol, porque é uma maneira de manter as pessoas em casa com alguma atração. É verdade que são os 22 jogadores que estão em risco, mas acredito que tenha maneiras, né, de protegê-los, né, sei lá, de que forma possa fazer os testes, possa fazer uma avaliação, enfim. Mas eu entendo que, eu sou a favor de uma grande parcela dos comandantes do futebol no Brasil, que estão, né, querendo o retorno por várias razões, mas eu entendo que ele também pode ajudar muito, né, a ter algo atrativo para as pessoas em casa assistirem pela televisão. Eu acredito que a volta do público, isso sim é um pouco mais delicado, eu acho que antes de um anúncio oficial de cura, ou de vacina, ou de tratamento, isso é um perigo. Garcia, eu queria dar boa noite para o Dodge e boa noite aos demais companheiros de programa, dizendo o seguinte: eu vejo entre os músicos esta forma mais branda de tratar o assunto para o retorno, porque eles vivem da emoção, do sentimento, eles têm uma compreensão maior da situação, da vida, que os atletas de futebol não têm. Desculpa, mas não tem. Isso aí é um departamento um pouquinho diferente. Então, aí eu percebo que o músico nos dá uma ideia melhor. O homem que mexe com a arte musical nos dá uma ideia melhor de que é preciso respeitar um pouquinho. Eu até digo, Dodge, o seguinte, disse outro dia, que se você não joga futebol, para o futebolista, se você der uma opinião sobre o futebol ou para o dirigente, você não pode, se for divergente da dele, não pode, porque você não jogou futebol, porque você não dirige clube de futebol, como se você não pensasse, se não observasse, não lesse, não perguntasse. E ele, futebolista, que sabe chutar uma bola com perfeição, mas constrói uma frase com algumas dificuldades na colocação da vírgula, ele pode falar sobre todos os assuntos do mundo, inclusive sobre medicina, e dizer quando o cara tem que voltar a trabalhar, quando tem que voltar a respeitar as regras determinadas por quem é cientista, por exemplo. Então, eu vejo essa dificuldade tá difícil de entender. E eu vejo no Rio de Janeiro, onde é um pico, onde é uma loucura a situação. Os caras têm um hospital pronto para ser ocupados, esses hospitais de campanha, e desviaram dinheiro para colocar as coisas lá dentro, e os caras querem me convencer de que estão fazendo bem feito. Você vê, por exemplo, no futebol e nas empresas, que devem obrigações sociais, mas eles não devem obrigações sociais apenas nesse período da pandemia, não, eles devem desde antes. E a gente está vendo isso aí, eu vi agora, nas demissões que ocorrem nas empresas que devem o fundo de garantia há muito tempo para os funcionários e agora vão se valer de uma regulamentação especial para pagar suas dívidas. Estas safadezas que fazem o Brasil que tem que acabar.
Não, bem colocado, Darcy. Eu concordo plenamente, né, com essas, não somente nesses pontos que tu citou, mas veja, o que nos entristece como brasileiros é ver nesse momento, né, de crise de saúde, ver, né, quase em todos os cantos do Brasil as compras, né, os superfaturamentos, esse estado de emergência que permitiu as compras sem licitação. Veja, por todos os lados estão estourando, né, escândalos, né, de desvio de dinheiro com uma facilidade tão grande. Isso machuca, isso dói, e você vê pessoas sofrendo pela saúde e, em contrapartida, dinheiro, né, que era para ser direcionado para esse momento de emergência, sendo direcionado para esse lado, não digo latino, porque é no mundo inteiro, mas se caracteriza mais aqui no mundo latino, essa facilidade, né, com que se tem acesso ao dinheiro público barato, né, e nesse mundo da corrupção. Perguntar ao Dodge o seguinte: como é que o Roberto Carlos está fazendo para se reinventar nessa nova realidade, acostumado a multidões, milhares de pessoas assistindo ele ao vivo, e agora tendo que partir para a live, para o streaming, como bem mesmo falou há pouco aí, você deu uma certa notoriedade para essa nova realidade, assim como o Cadu, e para qual time, se o Roberto gosta de futebol, e para qual time ele torce? O Roberto, na verdade, nesses procedimentos que nós agora estamos tendo que aprender e conviver, né, com higiene, com cuidados, enfim, com a maneira de se comportar, isso já é normal dele. O Roberto, né, assumidamente, né, sofre do transtorno obsessivo compulsivo, acima do de 7% da população mundial. E, portanto, todos esses protocolos, essas orientações, para ele isso já é do dia a dia há mais de 50 anos. Ele achava que a maioria disso era superstição, mas assim que soube, né, da doença, enfim, são esses procedimentos. Então, o dia a dia dele não mudou. Na questão profissional, felizmente o Roberto, né, não tem a necessidade, né, do faturamento, né? Chegou num nível, num patamar que não tem essa necessidade na questão do profissional do dinheiro, mas sim ele como artista, que vive da emoção, que vive da inspiração, né, do público, do contato. Obviamente que isso faz uma grande falta, né, principalmente ele, que já está há 60 anos, né, de carreira artística, né, todos os anos realizando shows pelo Brasil, pelas principais cidades, né, e pelo mundo. Então, óbvio que ele sente essa falta, como todos os artistas. Mas, como comentei antes, a questão do otimismo da indústria da música, em contrapartida, o movimento, né, o catálogo, nunca teve tanto consumo de vídeo e de áudio, né, como agora, né, as pessoas em casa. E é curioso que vocês que são do meio, não sei se tem essa informação, mas as primeiras 2 semanas aqui no Brasil do confinamento, e isso aconteceu também no resto do mundo, caiu de 20% a 30% o consumo de streaming de áudio, né, e aumentou de vídeo. Lógico, as pessoas em casa, televisão, né, especialmente querendo ter mais informações sobre a pandemia, enfim, sobre os alertas, os procedimentos. E depois isso se equilibrou. Então, de uma certa forma, os artistas e os compositores continuam tendo um faturamento razoável com o movimento do catálogo, porque cada música que toca em qualquer lugar público, tanto o intérprete quanto o autor, está recebendo através da arrecadação, né, do ECAD. Portanto, não é a situação mais delicada dos artistas de sucesso, mas fica, sim, a carência do contato com o público. Muitos artistas realmente estão bastante aflitos e ansiosos. A DC7 teve o privilégio, né, de se envolver com essas lives, né? Eu acho que na grande maioria das lives nós estivemos presentes. Isso é uma realidade, quer dizer, isso não é novo, sempre existiu esses canais, né, digitais disponíveis para o público, mas a pandemia acelerou esse processo e sinalizando um caminho interessante para o futuro.
né? Eu não acredito que vai ter essa demanda, esse volume de lives, porque isso satura, mas grandes eventos sendo também levado o sinal para todo o público do Brasil e do mundo, isso acho que passa a ser uma realidade, passa a ser também uma nova fonte de receita. Veja que das 10 maiores lives do mundo, 7 são brasileiras, né? A Andrea Bocelli do Uomo de Milão foi a terceira de maior audiência. No mundo digital, como vocês sabem, né, a métrica é diferente da televisão convencional. Então, a métrica para efeitos de mercado publicitário, enfim, é o número de views simultâneos, o pico. Então, o Andrea Bocelli teve 2.800.000 pessoas assistindo simultaneamente no mesmo segundo, mas tivemos em primeiro lugar a Marília Mendonça com 3.500.000 e depois Jorge Mateus com 3.400.000. O Roberto não chegou nesse nível, o Roberto chegou a 1.800.000, mas é porque a transmissão da live dele estava em TV aberta, aonde na primeira live do Roberto, na TV Globo, foram 48 milhões de pessoas simultâneas, né, entre todas as plataformas. Faltou o time dele. Qual é o time dele? O time dele, sim. Não, o Roberto acompanha futebol, seleção brasileira. E no futebol de clubes, ele não segue muito, não. Ele vê a distância, mas ele é curioso. Essa pergunta é interessante. Em São Paulo, ele é Palmeiras, em razão da época da Jovem Guarda, né? Enfim, a assessora de imprensa dele era uma palmeirense doente, aí influenciou ele. E no Rio de Janeiro, vascaíno. Mas, curiosamente, a torcida corintiana adotou o Roberto, tanto que os 100 anos, a celebração dos 100 anos do Corinthians, a atração foi o Roberto Carlos. Na Série B, quando o Corinthians estava lutando para subir, a música que a torcida cantava era um refrão da música do Roberto, que como é que é a música? Agora eu esqueci, mas era um refrão. Não para. Eles trocavam o refrão da música para a equipe não parar de fazer gol. E no Rio de Janeiro, o Flamengo também, a nação rubro-negra também tem uma grande simpatia, parceria com o Roberto, né? Então ele por opção vascaíno e palmeirense, mas é adorado, acho que por todos, mas no caso do Rio e São Paulo, Corinthians e Flamengo. Está aí um momento único. Está aí um momento único oferecido pelo programa para que os departamentos de marketing do Palmeiras e do Vasco especialmente, está numa situação terrível. Essas coisas que o marketing no futebol, Fiorin faz a pergunta do ano para o marketing do futebol do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, se é que eles desejam ganhar algum dinheiro, claro. Registra essa pergunta, Fiorin. Vou registrar. O Dodge não sabe, mas o Darcy deu uma sugestão aqui, né, dos clubes da dupla Grenal utilizarem uma questão de marketing, só que aí o presidente do Inter, né, ouviu essa mesma a opinião dada pelo Darcy, a sugestão, aí veio como fosse vir lá do Rio e São Paulo, né, Darcy? Mas tudo bem, né? Pelo menos lá do Rio e São Paulo deve ter disputado, né? Pelo menos ouvi um jornalista. A propósito, o Renato apareceu agora aí sem a camisa do Grêmio com a propaganda do Banrisul que tinha que ter. É isso. Dodge, eu explico para eles o seguinte: o dirigente de futebol faz assim, ele reclama do associado que paga pouco, do atleta que tem que cortar o salário, mas não tem nada, marketing criativo, nada. O que tem que fazer? Faz os seus atletas aparecerem com a camisa do clube, seus funcionários, nas lives, nos programas de televisão, para fazer uma barganha na hora de negociar com o patrocinador. Olha, não está havendo jogo, nós estamos colocando aqui, ali a propaganda, a publicidade, abrimos o treino, mostramos, nem que seja só um painel lá com um chute de longe, a bola pode ir na lua no treinamento, mas o painel tem que aparecer. Os caras não fazem isso. O Darcy alguém do Rio de Janeiro vai ensinar eles.
Quem mandou na lua era o Nelinho, né, Darcy? O Darcy fez o Rodrigo Caetano. O Darcy fez o Rodrigo Caetano tirar aqui o blusão que ele estava, porque estava com a camisa do patrocínio do Passou por frio, baixo. Não foi isso. Não foi isso. Não faça. Não provoque essa intriga. Não faça essa intriga. Se o Rodrigo Caetano não fosse o dirigente que eu não diria. Entendeu? Acontece que o assunto caiu de bandeja. E aí eu não sei fazer o meio de campo com a firula. Eu sou objetivo. Essas coisas têm que ser objetivas, têm que resolver problemas. Não adianta ficar empurrando com a barriga. Por exemplo, mas o Cadu chega aqui todos os dias. Hora. O Cadu chega aqui na hora. O Cadu chega aqui todos os dias dizendo que anualmente ele recebe o troféu de melhor atleta nos jogos disputados na casa. Eu não vi uma foto, não vi uma foto, não vi uma imagem, eu não vi nada. Ensinou o Baidec, o De Leon a jogar. Dodge, eu vou te pedir a chance. Um dia eu vou ficar, tu me deixa na porta de entrada da tua casa, em direção ao gramado. E eu com uma bola na mão. O atleta que fizer mais de 10 embaixadas na portaria entra, menos de 10 volta. Mas olha, Darcy, deixa eu falar aqui, ó. A gente tu vai jogar sozinho. Nós temos o privilégio lá em Atlântida de ter o nosso grupo de amigos lá que chama-se QG Beat, né? O nome do QG Quartel General. Isso surgiu porque aqui em Porto Alegre, há uns anos atrás, o nosso grupo se reunia, o Cadu, e, enfim, toda a turma, na Polícia Rodoviária, o campo de futebol da Polícia Rodoviária Estadual, acho que era essa ali na Aparício Borges. Isso. E aí levamos para a praia, tem lá na minha casa de praia, lá tem um cantinho lá, e a gente, né, faz daquele cantinho ali o nosso ponto de encontro. Mas então né, os amigos vão trazendo mais amigos e a gente vai se encontrando, mas o Cadu tem se revelado. Eu lembro de um jogo que ficou histórico, que era o Cadu jogando na lateral. Mas era, eu não sei se combinado. Por causa do parceiro, mas não, era Gamarra na zaga e Cadu na lateral esquerda. Então, eu não sei se o Gamarra cobria a área dele, mas ele brilhou bastante, viu? Azar do Gamarra. Parece que o Gamarra não voltou mais. Já teve a declaração. A ideia é que nunca mais apareceu no programa também, né? Tá bom. Mas o Fiori. O Gamarra e o só amarra. Antes da gente fazer um intervalo, e é verdade, o Dodge nos proporciona isso aí durante os meses de janeiro e fevereiro, uma confraternização maravilhosa lá com os amigos, né? E de todos os segmentos também, muitos ex-jogadores, o caso do Tinga, do Baidec, do De Leon, do Gamarra, enfim, né? É um momento de muita alegria, de muito lazer. Mas olha aqui, ó, tu perguntasse o time do Roberto Carlos, tinha que perguntar o time do Dodge. O Dodge não nega, né? O Dodge é um gremista, né? É um torcedor gremista. Sim. Né, Dodge? Mas é bem dúvida, com muita honra. com muita honra, mas vou te falar uma coisa, só com muita honra, já chorei quando criança, lá na juventude, chorei pelo Grêmio, algumas partidas que ele perdeu e não. Veja que curioso, a minha família toda colorada. Isso é interessante, quando o Darcy fala do marketing, eu sou uma pessoa, né, eu sou um profissional da área do marketing, então, obviamente que entendo que isso é uma área que tem que dar uma atenção especial, principalmente em segmentos como o futebol, que envolve venda de ingressos, torcida, enfim, né, envolve a paixão do torcedor. A minha família toda são colorados. E quando eu vim morar em Porto Alegre, eu morava no interior, saí de Caxias do Sul, fui para uma cidade pequena ali na fronteira com Santa Catarina, chamada Sombrio. Fiquei lá até os 7 anos de idade e meus pais se mudaram aqui em Porto Alegre, acho que eram 7, 8 anos de idade. E o meu tio, né, certo dia, lá da Vila Floresta, do Itapeva, onde saiu o Yura, depois passei a jogar futebol lá também, nesse clube, no Itapeva, o Yura era nosso craque. Mas esse meu tio um dia me convidou para ir num jogo de futebol. E eu imagino,
na Vila, nunca tinha saído para lugar nenhum. E cheguei no Estádio Olímpico, numa quarta-feira à noite, Grêmio e Atlético Mineiro. Eu fiquei tão hipnotizado com aquela imagem do estádio, a torcida, a vibração, o antes. Né? Tive a felicidade nesse dia, o Yura entrou no segundo tempo, né? Que foi meu tio, foi a loucura. Né? Então eu só queria dar esse meu testemunho de quanto que influencia, né, essa relação do marketing, né, desde lá das crianças, ver toda a minha família colorado, meu pai colorado, tenho o Jaime, meu irmão mais velho, então eu tinha toda uma influência, né, de seguir na família, e somente por essa simples visita no estádio, num jogo, me apaixonei desde aquele dia. Mas também quero deixar um registro que ano passado torci muito para o Internacional, viu? Para chegar na Libertadores, né? Como Gaí, já falo um pouco como gaúcho, a importância de ter isso. Nós sabemos que a competição é muito saudável, né? A competição faz com que você queira ser melhor. E torci bastante mesmo para o Inter, né? Para chegar naquela final, para chegar no Grenal, que felizmente, né, nós tivemos, né? E infelizmente agora estamos, né, com esse momento de tudo parado. Mas enfim, tá aí. Sou gremista com muito orgulho. Mas a família é dividida, né? A Fernanda, a esposa do Dodge, é colorada, a filha, né, também é colorada, e os homens lá, o Dodge e o Matheus, são gremistas, né? Agora a Fernanda e a Mariana são colorados. Então lá está empatado, em casa está empatado, né, Dodge? 2-2. Não, Cadu, aqui o Matheus veio, o Matheus é mais velho, veio primeiro, então eu consegui, né, tranquilamente trazê-lo. O primeiro presente que eu dei para o Matheus foi uma camisa do Grêmio, ainda lá no hospital, de bebê. E aí a Fernanda, né, percebeu quando chegou a Mariana, 8 anos depois, aí ela se preocupou em fazer o lobby dela e eu não percebi essa articulação, então aqui em casa está dividido. Dois colorados e dois negros. Eu cheguei a imaginar que tu tivesse sido conselheiro do Grêmio também. Não tive esse privilégio, eu tive envolvimento nas várias congressos. Não, tivemos lá atrás, né, o baile tricolor, na época, lembra dos pré-carnavalescos? Eu ia falar nisso depois. que organizava. Imagina, felizmente nós... o primeiro baile... Deixa eu Vou fazer um intervalo, Dodge, e a gente vai falar sobre isso também, e até porque a DCC, só uma inconfidência, o Dodge lá no mastro da casa dele da praia botou uma bandeira do Grêmio, a Fernanda chamou o funcionário na mesma hora, coloca uma bandeira do Internacional no mesmo lado, não deixou por menos. Mas a DC7 não é só na área do entretenimento, né? A DC7 também tem uma participação na área do futebol, foi a empresa responsável por toda a comercialização da Copa do Mundo, muitas promoções com a Nestlé também. A gente vai fazer um intervalo para a gente conversar com isso, com o Dodge também, sobre aquele grande momento que tinha, né? Que era, nós tínhamos o baile do vermelho e branco, tínhamos o baile do tricolor, que era exatamente organizado pela DC7. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e também aproveita as promoções permanentes que você tem lá. Precisa trocar o seu pneu, está ficando careca, então passe lá para revisão e troca de pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nesse momento, para sua tranquilidade, né, sua segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela para você, 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques também para o Banrisul. Olha, nesse momento difícil e complicado, o Banrisul também, embora lhe proporcionando todas as facilidades, o atendimento presencial nas agências agora precisa ser agendados via telefone. Então consulte mais informações no site do Banrisul, www.banrisul.com.br, ou nas agências do próprio Banrisul. Banrisul, nós e você fizemos a parceria. Tá certo? Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nossos 2 toques também para o Supermercado Bassani. Olha, o Supermercado Bassani, há 20 anos, oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani você encontra, você está vendo aí, essa costela maravilhosa, o famoso capelete colonial, que é uma delícia, está aí na tela para você também. E uma das melhores adegas com vinhos nacionais,
e importados. O Bassani é o mercado da família, tá? O endereço, o telefone para o teleentregas nesse momento, né, de isolamento, mais do que nunca, você faz a sua lista lá do que você precisa e receba na sua casa através do teleentregas do Bassani, 51, o código de área 3348-9707. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, que você acompanha nos canais 24, 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques para a Ferragem Lampião. Olha, a construção civil está liberada, né? Então, você está pensando em construir, reformar sua casa, em reorganizar sua casa. Então, você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. E também uma grande variedade aí de refletores, lâmpadas, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, a condomínios, empresas, é um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto depósito, televendas e teleentregas. Nesse momento também, deu um problema na sua casa, que você precisar, utilize aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899, ou pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, bem pertinho, quase junto ali a Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa e tudo que imagina. Se for em outra, corre o risco, né, de não encontrar. São mais de 30 anos no mercado, então já diz o que é a Ferragem Lampião. Nossos Dois Toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade você encontra no Grupo Zafari. Tá? Todas as facilidades e condições que você tem lá com preço e qualidade no Grupo Zafari. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, da assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar, né, do São José, que está aí também, exemplo da dupla Granal, já em atividade física e treinamento, mas esperando o retorno aí das competições. O São José que tem o Campeonato Gaúcho, tem a Série C e também participação na terceira fase da Copa do Brasil. E ontem, a exemplo do GBUX, também completam a mesma idade, no mesmo dia, 107 anos de fundação. Então, um grande abraço, né, a toda a comunidade, ao glorioso São José, pela pessoa do presidente o Pancho e também, né, do Milton Machado, que é o grande responsável pelo futebol do São José, que vem fazendo grande sucesso aí. Era com o Francisco Noveleto, aí agora, depois de algum tempo, passando aí para o Milton Machado e o São José em grande momento aí também. O nosso parabéns, então, a todo o pessoal, né, todos lá do glorioso São José, o nosso Zequinha, que é referência para todos nós. Zequinha, todo mundo é torcedor, independente de ser gremista ou colorado, todos torcem pelo Zequinha. Nossos Dois Toques de hoje com Darcy Filhos, companheiro de sempre, Caco da Mota, Flávio Fiorini, recebendo com muito prazer, com muita satisfação, o grande amigo, empresário, né, Dodge Sirena. O Dodge Sirena, além da DC7 na área de entretenimento, a DC7 tem funções também no futebol, né, Dodge? Foi a empresa aí que comercializou toda a Copa do Mundo, também muitos tipos de promoções que a DC7 organiza. E além dessa, né, foi um mote muito grande naquele momento, que era, né, o baile tricolor, o baile do Grêmio. Né? Naquela época eram todos jogadores, Renato, Baidec, De Leon, naquela época eram todos jogadores. Não é mesmo, Dói? A nossa relação com o mundo esportivo é bastante grande. Hoje, a DC7 tem 7 pilares, que é a estrutura da empresa. Um deles é a área de games. Né? A DC7 hoje é uma das grandes empresas atuantes na área de games, né? Games e esportes. Em sociedade com a Rede Globo, nós temos a Liga Latam, a Liga Brasileira e da América Latina do Counter-Strike, uma das modalidades do games. E também tivemos, né, muito envolvimento com o vôlei. Nós tivemos durante muitos anos, nós éramos coproprietários do time de vôlei de Osasco, campeão brasileiro, né, o time feminino. E no futebol, né, a nossa relação bastante intensa. Eu tive também o privilégio
de participar ativamente em toda a profissionalização do futebol na Espanha na década de 90, em razão do show business, né? Na época, a DC7, eu em especial, éramos empresários. Eu era empresário, na DC7 tinha a responsabilidade da carreira do Julio Iglesias para a América do Sul e África, América Central, América do Sul e África. Isso fez com que eu tivesse uma relação muito próxima com a Espanha, abri vários outros negócios, e também me proporcionou, então, a entrar no mundo do futebol também na Espanha, onde realizamos muitas coisas, né? Acompanhei todo aquele processo de profissionalização. Estou aqui na maior torcida e vendo avanços, apesar de ainda silenciosos, mas avanços maravilhosos, né? Que animam, né, esse sentido também da profissionalização do futebol brasileiro. Quer dizer, a profissionalização refere-se aos clubes se transformarem em empresas, né? Necessidade fiscal, pela necessidade de responsabilidade, né, de empresa. Eu acho que esse é um caminho que tem que ser seguido, né? A CBF fez um trabalho bastante interessante aí de base com o Congresso, né? Agora vai para ser aprovado, vai ser para votação no Senado. Acho que tem que ter muitos ajustes. Mas, enfim, só dando uma parcial sobre a nossa atividade, já de muitas décadas nessa área. E lá também, de 80, voltando mais ainda um pouco, os pré-carnavalescos, né? No Brasil, os bailes pré-carnavalescos eram um acontecimento. Começou lá no Rio de Janeiro, com o Ricardo Amaral, fazendo, enfim, os bailes de Chico Recarrey, e veio para o Brasil, veio para o Rio Grande do Sul, começou com o Verde e Branco, né? Quem não lembra do baile Verde e Branco do Fernando Vieira, e depois o Vermelho e Branco, né? No Gigantinho, e a DC7 responsável pelo baile tricolor. E tivemos a felicidade daquele primeiro ano do baile tricolor, o Grêmio campeão mundial. Então, recentemente, agora no verão, não sei quem do nosso grupo lá, Cadu, me trouxe, me encontrou lá nas relíquias os anúncios do baile, que era o Renato Portaluppi e o Hugo de Leon e uma loira muito bonita entre eles. Foi o Baidec que nos mandou os cards daquela época. Foi o Baidec. E reclamou que ele não estava na foto, isso mesmo. Com o Grêmio, tentei ser jogador do Grêmio, fui lá fazer os testes lá no passado, mas olha que curioso, a minha paixão é o futebol, mas como eu morava na Vila Floresta, e ali tinha no lado da Vila Floresta o Lindóia, e pela relação de alguns amigos, tal, comecei a jogar basquete. E me destaquei no basquete, cheguei à seleção gaúcha de basquete, e fui comprado pelo Grêmio, quando o Grêmio tentou reativar a área de basquete, ainda lá nos anos 80, com a intenção tinha um projeto de reconstruir ou remodelar o ginásio, que tinha, né, o teto tinha sido acho que foi alguma ventania, enfim na década de 80 teve esses problemas, o Davi Guzmão, né, o ginásio do Davi Guzmão, e o Grêmio, né, na época, tentou montar o time de basquete, e eu fui contratado, mas não foi adiante, porque logo, passado alguns meses, eles dissolveram, porque não tinha onde treinar, e a ideia, né, o sonho de reativar o ginásio, acho que a verba não foi suficiente para sequer iniciar. Então, a minha relação com o Grêmio de paixão é muito grande, de alegrias, né, obviamente de tristezas em alguns momentos, que os resultados não foram como eu imaginava. Tive a felicidade de me envolver também na vida do Grêmio, mas infelizmente não acabou bem, que foi a vinda daquela empresa ISL para o Brasil, em razão das minhas relações do show business mundial. Eu tive contato com o presidente mundial, que estava, na época, olhando para o Oriente. Só lembrando, né, a ISL, a maior empresa de marketing do mundo, tinha a exclusividade da FIFA, e quando eu passei a ter a relação com a ISL, lá através da Espanha, a ISL é uma empresa suíça, eles detinham os direitos de 18 modalidades além do futebol. Então, o mundo queria estar, né, envolvido com a ISL. E eu, na época, orientei eles a olhar do Sul.
né, e, obviamente, objetivando o negócio. Eu estava muito envolvido com o futebol já na Espanha, não diretamente na compra e venda de jogadores, e sim no marketing esportivo, isso que aconteceu na Espanha, né? Eu levei o Flamengo, acho que o Grêmio também lá nas Ilhas Canárias para as categorias de base do Grêmio. O Serginho Vasquez que acompanhou a delegação. E porque eu era o representante, nos anos 90, da Antena 3. A Antena 3 é uma espécie de um conglomerado de comunicação na Espanha e que passou a atuar diretamente nesse momento de profissionalização do futebol espanhol e passou a ter os direitos da transmissão dos jogos e pagava os clubes com jogadores. E eu passei, então, a representá-los na América do Sul. Foi aí que eu conheci o Gilmar Veloz e coloquei ele nesse circuito. Eu lembro que no primeiro ano, imagina, foram vários jogadores da América do Sul indo para a Espanha, vários das nossas estrelas. E, enfim, estou dando uma geral sobre o nosso envolvimento no futebol. A DC7 é também impressionante. Eu mesmo fiquei bastante impactado. A DC7 é a empresa que mais realizou eventos em estádios de futebol no Brasil, excluindo o futebol em si. A DC7 trabalhou em 89 estádios. Eu fiquei impressionado com esse número. 89 estádios de futebol. A DC7 organizou eventos, incluindo aqui o Pavarotti no Beira-Rio, o Rock in Rio, que nós organizamos no Maracanã. Enfim, recentemente agora o U2, Coldplay, Roberto Carlos nem se fala. Então, a nossa relação com os clubes e com o mundo do futebol é bastante intensa. E, para fechar esse meu raciocínio aqui de futebol, nós estamos também agora celebrando uma parceria com o Flamengo, que é o gestor, né, atual do Maracanã, para organizar a grande celebração dos 70 anos do Maracanã, que poucas pessoas se deram por conta, que é agora, no mês que vem, mês de junho, 17 de junho, Maracanã comemora 70 anos de história. Foi o primeiro jogo, seleção brasileira contra a seleção carioca. Nós, então, junto com o Flamengo, com a parceria DC7 Flamengo, estamos estruturando uma grande celebração. Talvez não aconteça agora pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Chegou-se a cogitar fazer uma live, resgatando toda essa história, mas é provável que a gente faça essa celebração no final do ano, incluindo aí a celebração também dos 80 anos do Pelé, dia 23 de outubro, e os 125 anos do Flamengo, dia 15 de novembro. Então, talvez a gente faça uma grande festa. A gente está discutindo agora com o Flamengo, com a diretoria e com o presidente Rodolfo Landim, e é muito provável que a votação de todos, né, seja a gente realmente levar para o final do ano, mas fica aí o registro também da DC7 envolvida também nessa celebração aí do maior referência, né, de futebol, né? Quando fala de Maracanã em qualquer lugar do mundo, é uma referência. Eu acho que o Maracanã e o Wembley são símbolos, né? São referências de futebol, né, para a história do futebol no mundo. A inauguração do Maracanã, o jogo de inauguração do Maracanã... Sinatra no Maracanã é espetacular, né? Deixa eu fazer referência aqui, porque o nosso tempo, que pena aí, a gente podia fazer vários programas do Dodge. Eu vou ter que convidar o Dodge para participar outro dia aqui, ó. Mas deixa eu fazer, a nossa audiência é qualificada, como sempre né? Mas muitos dos nossos amigos aqui, ó, o Gresselé, pô, que marra, Cadu, ao lado do Gamarra, grande programa, abraço ao nosso amigo Dodge, o Cardozão também, mandando um grande abraço, dirigente do Inter, lá o Alfredo, na audiência, o nosso querido amigo também, o procurador Marcelo Dornelles, da nossa audiência, nos acompanhando aqui na nossa live. Olha, algumas mensagens aqui, ó. O Marcelo Dornelles é craque, esse é craque, ó. O que é o responsável, né, pela ação na Procuradoria lá em gestão da situação lá do Internacional, no caso, Vitório Pífero, Pedro Afatato, aquela direção do Internacional lá que acabou levando o time à segunda divisão. Aqui o querido amigo Maurício Silva, abraço a esse time de peso, em especial o amigo Dodge, que conheço desde o início do Esquema Som. Eu morava no Rio, quando fui diretor artístico no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Grande abraço. O Paulo Bassa, acompanhando o programa, mandando um abraço, Darcy Filho, grande jornalista. Olha lá o coordenador lá, o Eduardo Lemes, o Dudu.
o QG prestigiando. Um abraço a todos. O Daniel Colli, que é o rei do aço. Daniel Colli é o rei do aço. Grande abraço tricolor. Sérgio Vasques. Pô, ele não respondeu aqui se Roberto é gremista ou colorado. Pô, e agora? Mais um. Nosso querido amigo presidente Hernando Polo, também o presidente da Assembleia. Grande abraço a todos os amigos. Que timaço aí, um abraço ao Dodge. A Gilce Reis, Dodge, sempre visionário e globalizando referência mundial. Meu querido amigo Carlos Basco, foi meu diretor lá na RBS. E aí, nosso Eurico Xavier, da audiência aqui também, dando um abraço, Danilo Sperber, o Marcelo Redec, grande Dodge Cadu, estamos acompanhando o programa, um abraço a todos. Pô, tá aí uma audiência qualificada, sempre mas hoje esses queridos amigos, né, Dodge? Não, um grande abraço a todos, que maravilha, que bom saber. Deixa eu dizer o seguinte, o jogo de inauguração do Maracanã foi seleção carioca contra o resto. São modestos cariocas, então, seleção carioca contra o resto. E perderam por 3-1. É verdade. Perderam. Olha aqui, Dodge. Cadu, de novo. Aproveitando só mais para umas dar referências aqui, nesses meus amigos. O Calil também, nosso querido Calil, né? Fez referência, DC7 participou da inauguração da Arena, né? O João Carlos também, que hoje é o presidente da Supetro também na audiência aqui, o pessoal todo enchendo aqui na live também, enchendo de abraços, né? E carinhos, enfim, né? Pela tua participação aqui, Dodge. Mas a gente tá encerrando, Dodge. Eu até peço para a produção lá. Pois não. A gente está encerrando, Fiorinho. Vamos lá, rapidamente. Registrando hoje 59 anos do Tite, 63 anos do Éder Aleixo e o falecimento do Vadão. Venceu o câncer e acabou falecendo na data de hoje, né, Cadu? É uma perda, realmente uma perda o Vadão. Dodge, a gente está encerrando, mas eu quero agradecer a tua participação. E vou te pautar no ar aqui, já uma nova participação. Faltou tempo para a gente conversar, mas tem muitos assuntos para a gente conversar, Dodge. Mas eu agradeço aí a tua atenção aí para ter participado do nosso Dois Toques de hoje. Cadu, aos amigos, né? Muito obrigado pela oportunidade de poder estar em contato com meus queridos amigos aí. Um abraço a todos que mandaram mensagem, né? A saudade é grande. Eu costumo dizer que eu não vejo a hora de chegar o verão, né? Como a DC7 hoje, a base é São Paulo. Então, o verão é que proporciona esse estímulo, né? De passar o tempo rápido para poder encontrar os amigos lá na nossa praia de Atlântida, né? Nos nossos encontros lá com o futebol, de bater papo. E agradeço mesmo a vocês aí a gentileza. Espero que tenha contribuído um pouco aí com algumas informações. Eu acho que, já que estamos falando de futebol, fica também meu registro, importante falar isso, porque é um orgulho como gaúcho, escutar aí pelo Brasil e nas minhas relações com tantos clubes, os elogios aos nossos dois presidentes, né, Marcelo Medeiros e Romildo Bolzan, porque são referências, né, esse convívio, essa relação fora das quatro linhas, essa relação de harmonia que o futebol exige, né, e que é um exemplo para despertar essa relação de paixão com o respeito. Então fica aqui, né, já que estamos aqui falando de futebol, eu encerro dando esse registro, esse parabéns aos nossos dois presidentes, aos clubes. Eu tenho um grande trânsito no internacional por tantos shows que a gente faz no Gigantinho, os grandes shows que a gente realizou no estádio Beira-Rio histórico, Pavarotti, entre tantos outros, Julio Iglesias na década de 80. Mas fica o registro aos dois presidentes, né, como referência e como exemplo. Não tem dúvida. Grande abraço. Tá bom. Agradecer a presença do Dodge. Está chegando aí agora Guilherme Bacalossi e Guilherme Paz para todos os assuntos aí, né, sobre o Covid-19 em relação ao dia de hoje, sobre as questões políticas também, né? O Barranco já está aberto aí, então, de maneira presencial, a gente pode ir para lá, curtir as delícias do Barranco. E o Barranco que está com todos, né, de todos os cuidados para que você, né, fique com toda a tranquilidade lá e com toda a segurança no Barranco e Barranquinho, né?
Nosso Dois Toques também para a Kia São Motos, que continua aí com a promoção de novos e seminovos na Kia São Motos. Agende, né? E aproveite a promoção de novos e seminovos nas duas revendas aí da Kia São Motos. 51, código de área 3319-6000. Chegando aí a dupla Guilherme Paz e Guilherme Macalossi. Continua aqui com a programação da RDC TV. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.